está entrando no ar. A partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Para viver natural, para ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 8h22. Vamos trazendo aqui o bom dia da doutora Márcia, né? Já também o bom dia da Raiane Rosa Jorge, tecnóloga em estética, proprietária da Depil Fotodepilação Inteligente. São 8h mais 23. Doutora Márcia, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes, bom dia, Raiane. Bom dia. Hoje nós estamos trazendo a Raiane, que é proprietária da Depil Fotodepilação Inteligente, e ela vai estar nos passando informações a respeito da fotodepilação, como funciona, quais as vantagens que esse processo de eliminação de pelos tem aí, e que as consumidoras e consumidores, acho interessante isso, os consumidores também, né, os homens também estão aderindo também a esse processo, né? Eu vou estar chamando a Raiane para falar com vocês e espero que principalmente as mulheres, né, que têm interesse, que fazem a sua depilação ou caseira com lâmina ou em algum outro método, né, uma epilação com cera. Quem tiver interesse pode estar ouvindo nosso programa hoje. Bom dia, Raiane. Bom dia, Márcia. Falando em pelos, né, eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho, né, a gente fala que a Depil é uma fotodepilação, né? O que é essa fotodepilação? Então, a fotodepilação, ela consiste na eliminação do pelinho através de uma luz. Essa luz, ela emite um calor que é absorvido pela melanina presente no pelo, provocando então um superaquecimento do folículo piloso e das células germinativas que ficam ao redor, destruindo o folículo e os vasos que o nutrem. Então essa depilação, ela vai destruir a raiz do pelinho para ir eliminando com ele. Cada vez que essa luz, né, que esse calor que é emitido, que atinge o bulbo, né, capilar, no caso, o bulbo do pelo, aí essa raiz ela está destruída? Não, o nosso pelo, ele possui 3 fases. Ele tem a fase de crescimento, que é a fase anágena, ele tem a fase em que ele fica em repouso e ele tem a fase em que ele cai, que é a catágena e a telógena. Então, com a primeira sessão, nós vamos emitir essa luz e ela vai destruir o bulbo apenas dos pelinhos que estão na fase anágena de crescimento. Por isso que é necessário, após 30 dias, retornar para uma próxima sessão. Em sequência, então, pelo ciclo de crescimento do pelo, no caso, né? Então aí nós temos, em média, nós costumamos falar 8 sessões, mas isso vai variar muito, de acordo até por ter esse ciclo, o tipo de pelo, pele, o metabolismo, hormônio, porque o pelo ele é influenciado por vários outros fatores, mas apresenta um resultado muito bom a partir da primeira sessão. Vou te fazer uma pergunta pessoal, assim, né? Você como cosmetóloga, como tecnóloga em estética, por que você escolheu esse ramo de atividade? Ele faz parte também da estética, né? E como você escolheu, então, esse ramo de atividade? Essa pergunta foi uma pergunta bem pessoal mesmo. Eu sofria muito
para depilar. Então, eu sou muito sensível à dor. E todo mês, na verdade, eu não conseguia ficar o mês inteiro sem depilar. E sempre que eu ia, eu chegava a chorar de tanta dor. E aí, assim, com a lâmina eu tinha o desconforto de ter que passar todo dia e ficava a pele áspera, sensível, incomodava, encravava e começou a ficar manchinhas. Então eu queria descobrir alguma coisa que eliminasse o pelo sem eu sentir tanta dor, sem eu ter que ficar todo mês, sem eu ter que ficar me preocupando. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e descobri a fotodepilação. E fui atrás, fiz uma sessão como cliente para ver se eu gostava. E aí quando eu fiz essa sessão, os pelos eles não caem todos na hora. E a moça falou, Rayane, eu falei, mas já acabou? Eu ainda tô com pelo. É só isso? Aí ela falou, Eu falei assim, mas não, eu achei que eu fosse chegar aqui com pelo e sair totalmente sem pelo. Como as outras depilações, né? E não, essa luz, alguns pelinhos caem na hora, mas a maioria dos pelinhos você vai notar resultado depois de 15, 20 dias. Porque o intuito não é você chegar lá e sair sem pelo, o intuito é emitir uma luz para destruir o bulbo, o folículo piloso e esse pelo passar a não nascer mais. Então, qual seria a diferença então dos métodos, né, de depilação da fotodepilação em relação à depilação convencional, como lâminas e depilação com cera? A diferença é assim, quando você depila a tua pele com a cera, você não consegue passar essa cera só nos pelos, você passa na pele e você puxa. Toda vez que você puxa essa pele, você provoca um certo tipo de flacidez. E com o passar do tempo, você nota que aquela região ela vai ficando mais flácida. Algumas pessoas têm tendências à mancha. Como você provoca uma agressão, o organismo ele entende aquilo como uma agressão, ele precisa mandar mais células para reparar e acaba hiperpigmentando, então acaba escurecendo aquela área. Principalmente as pessoas de pele mais morena, né? Isso, principalmente. E aí assim, o pelinho geralmente ele não começa a nascer tudo juntinho, então começa a nascer uns pelos, aí você não pode depilar porque você tem que esperar nascer outros pelos, você não pode passar a lâmina porque não tá bom, então você acaba que fica alguns dias com a pele lisinha e depois você tem aquele incômodo de não poder estar usando uma roupa que você queira ou se sente desconfortável com aqueles pelos. Já a lâmina, ela tira o pelo só naquele primeiro momento, ela vai cortar. Então no outro dia aquele pelo já começou a nascer. Tem gente que tem alergia, irrita. E o que acontece? Muita gente tem foliculite e a pseudofoliculite, que é a encravação dos pelinhos, a pseudofoliculite, quando ele não tem força para sair da pele, e a foliculite, além do pelo não nascer, ele tem uma infecção, ele é causado por uma bactéria. A fotodepilação tem pus, formação de pus lá dentro, né? Irrita muito, chega a doer, coça. Então essa infecção, a fotodepilação ela consegue matar, ela consegue destruir, ela consegue também eliminar a pseudofoliculite, que é quando o pelinho não sai, mas não tem essa infecção. Então a diferença é que você vai conseguir destruir a raiz do pelo para que esse pelo ele não nasça mais e ficar com a pele mais lisinha por muito mais tempo. Bom, você já falou, né, como funciona, na verdade, então essa fotodepilação, né? Então o intuito desse processo é fazer com que esse feixe de luz atinja então o pelo, né, o bulbo e a raiz do pelo e inative esse pelo, na verdade. Isso, né? Na verdade ele vai inativar o pelinho da fase anágena, todas as células germinativas que estão ao redor que o nutrem, e ele vai fazer isso sem agredir a pele. Então ele vai conseguir eliminar o pelo sem machucar essa pele, como existem outros métodos que
agridem, machucam, até outros lasers são muito mais fortes que acabam machucando a pele. Então essa fotodepilação, ela é uma depilação muito segura. Até existe, desculpe te cortar, como é que vocês falam que é uma ponteira que é resfriada, um gelado, né? Que ele vai gelar a pele. E aí essa luz, que na verdade é uma luz bem quente, é uma temperatura alta que é emitida para destruir essa raiz desse pelinho. Só que a forma com que ela é emitida, a forma de onda, ela não agride a pele. Esse tratamento, ele também é utilizado para retirada de manchas, tratamentos de acne, para o rejuvenescimento, porque ele vai estimular a produção de colágeno, elastina. Então tem outros tratamentos que a luz intensa pulsada, ela também é bem efetiva. Até no caso, eu já vi, né, doenças crônicas de pele, né? Então, uma dermatite, uma psoríase, muitas vezes até esse tipo de doença também pode ser ajudada pelo uso da luz intensa pulsada, né? Então, nós temos algumas coisas que a luz intensa pulsada ajuda. Já a psoríase e algumas dermatites não é muito indicado, porque assim, a psoríase ela não tem uma causa. Então, nós precisamos ver se ela está estabilizada para poder fazer, mas geralmente, como não tem, se é uma causa, se é um fator genético, emocional, nós costumamos a não tratar pessoas que tenham essas doenças, como lúpus, porfiria, dermatites de pele ou algumas doenças fotossensibilizantes. Certo. Uma coisa que eu queria saber e que muitas pessoas perguntam, né, em relação à cor dos pelos, né, a cor e espessura, os pelos brancos, grisalhos e loiros, a fotodepilação, ela tem resultados positivos nesse tipo de pelos? Não, Márcia. Por quê? Porque a fotodepilação, ela age através da melanina. Então, esse aparelho, ele vai identificar a melanina do pelo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai destruir. O pelinho branco, grisalho, ele não tem melanina. Então, não vai ser eficaz. Não vai ter uma resposta positiva. Já o pelinho loiro, se ele tiver melanina, a luz intensa pulsada, ela consegue, só que com um número maior de sessões. Por quê? Porque esse pelo, ele tem menos melanina. Então, o pelinho, quanto mais preto e a pele, quanto mais branco, o resultado, ele é mais rápido. Essa diferença de cor entre a pele e o pelo que vai causar essa melhora da eficiência do processo, né? Isso. E quanto mais melanina o pelo e menos na pele, maior é a eficácia. O resultado, ele aparece mais rápido. Muito bem, nós estamos conversando sobre saúde aqui, doutora Márcia, com a Rayane Rosa Jorge, ela que é tecnóloga em estética, proprietária da Depil, né? A fotodepilação inteligente fica na Rua Manuel Ribas 685, telefone 3045-3899, e você pode ficar à vontade também. Dúvidas, né? Perguntas, os telefones estão à sua disposição, 3446-2114, 3446-2107, a Mônica está aqui para te atender, e lembrando que a sua participação também lhe dá o direito de concorrer a um kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Bifarma, natural e saudável de viver, são 8h mais 36 minutos. Lembrando mais uma vez, os telefones à sua disposição, 3446-2114 e 3446-2107, conversando sobre saúde, doutora Márcia. Rayane, eu gostaria que você falasse, então, como é o
procedimento da sessão, assim, como é realizado, né, esse procedimento? A pessoa chega, ela tem que estar depilada, como que funciona? Então, assim, primeiro de tudo, nós marcamos uma avaliação. Essa avaliação é para ver se essa pessoa ela pode fazer esse tratamento, porque ele tem algumas contraindicações. Depois que a pessoa realizar essa avaliação, então nós encaminhamos ela para essa linha de tratamento. Lá nós vamos higienizar a pele dela e aí o pelinho ele tem que estar de 1 a 3 milímetros. Se ele estiver maiorzinho que isso, nós vamos estar cortando esse pelinho, deixando ele desse tamanho, que é aquela pontinha necessária para conduzir a luz até a raiz do pelo. Depois disso, nós então vamos estar pegando o aparelho, colocando o cristal gelado em cima da pele e disparando. A pessoa, ela vai sentir uma sensação, na verdade assim, minhas clientes elas costumam falar, Rayane, não dói, assusta, por ser um método novo e poucas pessoas conhecerem. Eu, particularmente, sinto bem menos que a depilação com cera, mas você vai sentir alguma coisinha. Aí, o que pode acontecer? Vai depender muito da sensibilidade de cada um. Tenho clientes que falam que sentem um sustinho, elas costumam dizer, na hora e depois não sentem mais nada. Eu tenho clientes que ficam com uma sensação de ardência no dia e depois não sentem mais nada. Então é bem particular de cada um, mas é muito tranquilo. Então o procedimento ele é muito simples. Você vai higienizar, cortar o pelo, fazer o aparelho e depois passar um creme. Nós temos um creme que é recomendado usar 5 dias antes e 5 dias depois de cada sessão. Para quê? 5 dias antes para hidratar a pele. Então uma pele hidratada ela contém mais água e vai ajudar essa luz chegar à raiz do pelo. E 5 dias depois para acalmar a pele, para que ela não fique não diminua a chance até de manchar, isso, né? Em relação também, uma coisa que eu acho interessante, eu também faço esse procedimento, né? Os óculos que as clientes colocam, né? Ela acaba não vendo, né, o processo. Eu acho interessante isso. Isso, o que acontece na avaliação, nós mostramos como é um único disparo, então a pessoa ela pode estar olhando para quê? Para que ela não fique curiosa, porque o que acontece? A hora que você tampa os olhos da cliente, ela aguça mais os outros sentidos, então aquilo que não era para doer, acaba sendo, por isso que elas falam assusta, porque você não tá vendo, então você fica com a tua sensação muito mais aguçada do que se você estivesse olhando o procedimento que estava acontecendo. Só que como essa luz, ela é prejudicial para os olhos, então nós precisamos estar colocando um óculos para proteger. Só que na avaliação nós mostramos para que a pessoa ela se sinta mais confortável, ela saiba o que estão fazendo nela. Interessante, né? Eu acho interessante o uso do óculos, até para você não ficar olhando, né? E continuando então, Rayane, eu gostaria que você falasse, né? Você já comentou quantas sessões mais ou menos realmente são indicadas, né? Mas isso vai depender de cada tipo de pessoa, de cada tipo de pelo. Isso, vai depender de cada tipo de pessoa, pelo, homem, mulher, porque homem ele tem mais hormônio, então o número de sessão dele é bem maior do que de uma mulher. E aí assim, sempre lembrando que essa depilação, ela vai destruir os pelinhos que a pessoa tem. O nosso organismo, ele é muito inteligente, então ele vai mandar um estímulo neural para nascer novos pelinhos. Então a pessoa ela vai ficar um tempo sem pelo, mas depois de um período ela vai ter que voltar para fazer uma manutenção. Ela nunca vai ter a quantidade de pelo que ela tinha no início. Porque, na verdade, desculpe te cortar, o pelo ele serve para proteção dessa pele, né? Acho importante a gente comentar, né? Fisiologicamente,
o pelo serve de proteção, ele vai ajudar tanto no controle do calor, né, no controle da secreção de suor, né, então ele está ali para proteger a nossa pele, proteger o nosso corpo, né. E o nosso organismo, ele sabe disso. Então, quando nós destruímos esse folículo, aquele que foi destruído não nasce mais, morreu. Mas ele vai mandar um novo. Para quê? Para proteger a sua pele. Então, essa depilação, na verdade, eu gosto de usar um termo melhor para ela do que definitivo. Eu gosto de usar duradouro. Por quê? Ela é uma depilação duradoura. Porque depois de alguns anos você vai ter que voltar e fazer uma manutenção, porque você vai ter um pouquinho de pelo. E como funciona, no caso, essa manutenção, né? Você fez o tratamento, você teve uma diminuição significativa, né, dos pelos. Como funciona essa manutenção? Essa manutenção, ela é igual à sessão, só que um número menor. Então, a pessoa, ela vai, depois de um período, voltar e fazer uma sessão. Aí ela vai ficar, nós costumamos falar assim, na manutenção, faça uma sessão, fique 3 meses sem, nasceu algum pelinho, faça de novo, fique 6 meses sem fazer. Então, assim, nós vamos espaçando, nós colocamos um intervalo espaçado. E assim, o que acontece, Márcia? É muito pessoal. Eu tenho clientes que realizaram 3 sessões e ficaram satisfeitas e contentes. Olha, Rayane, o meu pelo afinou, não nasce quase nenhum pelo, eu tenho 4, 6 pelinhos e não me incomoda mais. Ela tá satisfeita, ela tira aquele pelinho que ela tem, fininho, pouquinho, e fica 1 ano sem fazer e depois retorna. Já eu tenho clientes que não, que enquanto não acabar o último pelo, elas estão lá fazendo a sessão. Então eu acho assim que é uma coisa pessoal e particular. Só que uma época ótima para fazer essa depilação é no inverno. Por quê? Porque no inverno nós não temos o sol, e o sol é uma contraindicação para essa depilação. No caso, até porque a pessoa não vai se expor ao sol, não vai ter os riscos, né, de uma exposição prolongada para poder manchar, né, o risco de manchar a pele. No tratamento de fotodepilação, é possível associar algum outro método de depilação também? Sim, então assim, eu tenho algumas clientes que elas são bem novinhas, são crianças, e elas fazem essa depilação. Só que aí, como o metabolismo delas ainda está muito acelerado, elas vão passar por uma fase que o hormônio vai mudar bastante. A fotodepilação, ela vai eliminar esse pelo, só que ela não vai ter aquela resposta que uma pessoa que já está com os seus hormônios todos estabilizadinhos teriam. Então, o que eu falo? Para mãe fazer uma sessão e durante o tratamento ela tá passando aqueles cremes depilatórios, cortando esse pelo. Por quê? O pelo, ele vai ficar mais fino, mais fraco e vai ter menos, mas vai ter pelo. E essa cliente que tá na flor da idade, que está com os hormônios à flor da pele, se ela for fazer essa depilação todo mês, ela vai ter que fazer por muito mais tempo, por muitos anos. Então não é aconselhado, então ela pode estar associando, e até mesmo as outras clientes podem estar cortando o pelo, só não tirando a raiz dele, porque o meu objetivo é destruir essa raiz. Não fazendo com cera, no caso. Isso, ou arrancando com a pinça. Que é um método de retirada, ou aquele né? Satinelli que enrola o pelinho e puxa. Então esses métodos que arrancam o pelinho com a raiz, eles não são indicados durante o tratamento de fotodepilação. Perfeito, Rayane. Eu gostaria que você falasse, né, então, o custo, né, dessa sessão, qual é o valor que hoje é aplicado? Então, Márcia, por a Depil ser uma rede de franquias e ter o seu próprio aparelho, nós conseguimos cobrar um preço baixo comparado com as outras depilações a laser. Esse preço está R$ 55 a área e a sessão. Então, o que isso significa? Nós temos um preço tabelado. Em qualquer unidade Depil que você
você terá um atendimento e um preço personalizado. R$55 significa as duas axilas, a face, as duas meias pernas, a virilha. Então, o preço é único. Muito bem, são 8h46, conversando sobre saúde, um programa da Bifarma de Paranavaí, comandado pela doutora Márcia Steiner. Hoje conversando com a tecnóloga em estética Rayane Rosa Jorge, proprietária da Depil de Paranavaí, fotodepilação inteligente, que fica na rua Manuel Ribas, 685, né? 685, e o telefone lá, 3045-3899. A gente deixa mais uma vez aqui os telefones à sua disposição para dúvidas, perguntas. É o 3446-2114, 3446-2107. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre a questão de depilação, fique à vontade, ligue para cá. A Mônica vai estar te atendendo e você, claro, também vai estar concorrendo aí a um kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. São 8h48, faltando 12 minutinhos aí para as 9 horas da manhã, e você pode participar com a gente aqui, mais uma vez, os telefones 3446-2114, 3446-2107, o telefone da 101.9, que está neste momento conversando sobre saúde, um programa da Bifarma de Paranavaí, hoje com a Rayane, proprietária da Depil, fotodepilação inteligente de Paranavaí, fica ali na rua Manuel Ribas, 685, telefone 3045-3899. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui, doutora Márcia. Rayane, eu gostaria que você falasse. Bom, em primeiro lugar, nós temos um questionamento de uma ouvinte. Ela pergunta se quem tem varizes nas pernas, né, se pode realizar a fotodepilação. Pode realizar sim, até porque a varize, ela interna, o feixe de luz, ele não chega, ele vai chegar mesmo até a raiz do pelinho, não vai passar disso, então não tem esse problema. Perfeito. Eu gostaria que você falasse quem não pode estar realizando a fotodepilação. Então, assim, a fotodepilação, ela não pode ser realizada em pessoas que tomam remédios que são fotossensibilizantes, até por isso da avaliação, em pessoas que têm doenças que são fotossensibilizantes, como lúpus, porfiria, quem tem vitiligo, quem tem psoríase, que são doenças que estão ligadas a um fator que não sabe certo a causa, quem teve câncer. Então, não pode estar realizando também essa depilação quem tomou sol exposto nos últimos 15 dias. Tem que estar fazendo a avaliação para a gente estar vendo se essa pessoa pode ou não fazer, porque tem bastante contraindicações. A maioria são essas que eu falei. São as doenças fotossensibilizantes, os remédios que são fotossensibilizantes e paciente que está grávida, que está amamentando, principalmente até o 3º mês. Por quê? Não que vá prejudicar, que vá fazer alguma coisa, mas pela taxa hormonal. Que é influenciada, né? Então, esses pacientes, em áreas de tatuagem, também é contraindicado. Então, temos algumas contraindicações, algumas dessas que eu falei. E eu queria que você falasse algo sobre de recomendações, né? O que recomendar para realizar o tratamento. Então, no caso, a pessoa que não pode estar utilizando medicamento fotossensibilizante, né? Tratamentos de peelings, tratamento para manchas, né? Eu gostaria que você daí falasse a respeito. O que é recomendado? Isso, o que é recomendado, né? No caso, evitar a exposição solar, como você falou, né? Evitar associar a depilação com cera. Então, assim, recomendado para fazer esse tratamento que a pessoa não utilize nenhum tipo de ácido
7 dias antes, que ela não tome nenhum medicamento fotossensibilizante 2 dias antes, que ela não tome sol de praia, piscina, aquele sol exposto por 15 dias antes. Então nós temos essas recomendações, e que ela não depile com cera nos últimos 20 dias, que ela tenha o pelinho, que o pelinho esteja na pele. Essas são as recomendações antes do tratamento. E usar o cremezinho para hidratar a pele, porque uma pele hidratada contém mais água e o resultado ele é melhor. Perfeito, Rayane. Nós falamos em relação a homens, né? Eu gostaria de saber, assim, lá na Depil, hoje vocês têm clientes masculinos e que regiões mais específicas que eles fazem? Márcia, nós temos bastante. Porque eles costumam dizer, não é vaidade, é higiene. E eu concordo com eles, porque o conforto é muito grande. Então, assim, as áreas mais procuradas são costa, a parte que nós costumamos falar, desenhar a barba, que é a parte do pescoço e os pelinhos que nascem em cima na bochecha, e axila, são as áreas mais procuradas pelos homens. Axila também? Axila também, por quê? Porque eles não gostam de ficar, eles costumam falar aquele tufo de pelo pra fora da camiseta, eles não gostam. E a lâmina, o que ela acontece? Eles falam que pinica, que incomoda. Então essa depilação, o que eles fazem diferente das mulheres? Eles não fazem pra acabar com o pelo, eles fazem pra diminuir, pra afinar, pra ficar com o pelo mais ralinho, pra não ficar tanto. Tenho muitos clientes que não fazem todo mês, eles pulam, então eles quebram o ciclo fazendo uma sessão a cada 3 meses, e aí eles ficam com pelo, só que bem menos. E como você já comentou em relação à foliculite, né, que eu acho importante a gente falar. A foliculite, como nós já comentamos, que é o processo inflamatório infeccioso do pelo, né? Tem alguns homens que têm uma foliculite intensa, né, Rayane? Tem sim, e eles se incomodam muito com isso, porque irrita a pele, eles colocam uma camisa, fica raspando no pescoço, isso acaba piorando essa infecção. Então esse tratamento, o que ele vai fazer? Ele vai destruir, ele vai eliminar com essa bactéria, porque a foliculite, ela é uma bactéria, o Staphylococcus, e essa fotodepilação, ela consegue matar. Então ela melhora muito tanto a foliculite, que é a mais os homens, eles são os que mais sofrem com ela, quanto a pseudofoliculite, que é mais comum em mulheres, que é quando o pelinho ele só encrava mesmo e não tem a infecção. E normalmente, pelo o que eu reparo, né, pela nossa experiência profissional, nós vemos principalmente os homens de cor mais morena, né, que não somente eles, mas uma grande concentração, né, dos homens morenos que tem a foliculite, né, aquela inflamação na barba, no pescoço, né, eles podem estar fazendo também, tem que fazer essa avaliação, né? Eles têm que fazer essa avaliação, só que sempre lembrando assim, a fotodepilação, ela tem 2 contraindicações, que são as extremidades. Como ela age através da melanina, ela é contraindicado para os albinos, para quem tem pelo branco, e também para o negro intenso. Por quê? Porque eles possuem uma melanina ativa na pele, então a potência que eu vou usar do aparelho vai ser muito fraca. Com isso, não vai dar uma resposta esperada. O tratamento, então, não vai ter um sucesso, um êxito esperado, não, né? Muito bem, faltam 4 minutos para as 9 horas da manhã. Nós estamos já encerrando aqui o nosso bate-papo, o nosso programa Conversando sobre Saúde. Eu quero já convidar você que está me ouvindo aí para ligar para cá no 3446-2114 ou 3446-2107 para que você possa me ajudar a fazer o sorteio aqui então do kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma. Você pode ligar agora, não é? Você vai pro ar junto comigo aqui para fazer o sorteio das pessoas que ligaram hoje aqui no programa Conversando sobre Saúde, tá certo? Daqui a pouquinho nós voltamos então pro encerramento aí com a Rayane Rosa Jorge, tecnóloga
em Estética, proprietária da Depil de Paranavaí. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. São 8h57. Deixa eu ver aqui, vamos ao telefone. Deixa eu ver quem tá aqui. Alô, bom dia. Alô? Bom dia, quem fala? A Camila. Camila, tudo bem, Camila? Tudo. Você fala de onde, Camila? De Paraná. Da onde? De Paraná. Do Paraná? Que cidade do Paraná? Jardim Simone. Ah, você fala de Paranavaí, do Jardim Simone, é isso? É. Tá certo. Ô, Camila, me diz uma coisa aí, nós vamos fazer 2 sorteios, tá? Nós vamos aqui sortear um kit de produtos cosméticos da Bifarma e vamos sortear uma sessão de fotodepilação inteligente da Depil, certo? Certo. Então você vai falar pra mim o primeiro número, do número 1 ao 17. 15. 15. Deixa eu ver aqui com a Mônica, quem foi a ganhadora? Mônica, número 15. Quem foi? Como? Jaqueline Alves Almeida ganha então um kit de produtos cosméticos da Bifarma, tá certo? Camila, agora fala outro número pra mim de 1 a 17. 13. 13. Tá certo, deixa eu ver aqui o número 13. Mônica, quem é o número 13? Sônia Regina de Sá ganha então uma sessão de fotodepilação inteligente da Depil. E a gente agradece a sua participação aí, tá bom, Camila? Tá. Um abraço pra você, um bom fim de semana. Tchau, tchau. São 8h58. Parabéns aí às 2 ganhadoras, né? A ganhadora que faturou um kit de produtos cosméticos da Bifarma e também a outra ganhadora que fatura uma sessão de fotodepilação inteligente no oferecimento da Depil de Paranavaí, doutora Márcia. Eu acho que nós tivemos hoje uma manhã bem interessante, falamos sobre fases de crescimento do pelo, né, sobre o processo da fotodepilação, como funciona. Foi muito interessante, Rayane. Eu agradeço a tua presença aqui no programa. Nós íamos falar um pouquinho sobre, não sei se dá tempo, acho que dá rapidinho, sobre como funciona, né? Nós falamos mais a respeito de pelos, mas a fotodepilação, como nós já citamos, também serve para outras aplicações, né? Como rejuvenescimento, acne. Eu gostaria, como é inverno agora, gostaria que você falasse sobre a utilização, né, da fotodepilação no rejuvenescimento. Márcia, eu quem agradeço, então, por estar aqui. A fotodepilação, então, a luz intensa pulsada, no rejuvenescimento, o que ela vai fazer? Ela vai estar estimulando as células de colágeno, elastina, fazendo com que o organismo trabalhe mais rápido, estimulando essas células. Ela vai aumentar o quê? Ela vai aumentar o turgor da pele. Essa pele ela vai ficar mais viçosa e com isso ela vai diminuir, ela vai atenuar as linhas de expressões. Então a mulher, ela após o homem também pode fazer, claro, né? Quando a gente fala mulher é porque são quem mais procura, são as mais preocupadas com isso. Então, assim, a pessoa após os 40 anos, ela começa a perder essas fibras de colágeno, elas se desalinham. E a luz intensa pulsada vai estimular, melhorando então a aparência da pele, deixando uma pele mais viçosa, com uma aparência de mais saudável e atenuando essas ruguinhas. A
pele, ela começa a perder até a uniformidade da cor. Ela começa a ficar mais clara em um lugar, mais escurinha no outro, e a luz intensa pulsada, ela vai melhorar, ela vai uniformizar essa pele. Lembrando sempre que é um tratamento, então não é com a primeira sessão que a pessoa vai notar. Não é somente numa sessão, isso, né? São aproximadamente 10 sessões, com um intervalo de 2 semanas a cada sessão, podendo até dar um intervalo de 3 semanas. E sempre lembrando, uma época ótima para realizar esse tipo de tratamento é o inverno. Perfeito, Rayane. Eu agradeço, então, né, nós já estamos no nosso horário, né? Eu agradeço a tua vinda aqui ao esclarecimento, né? Os esclarecimentos que você já nos fez, e que você também tenha um ótimo final de semana, igualmente aos ouvintes, e a você, Ricardo. Tá certo, Márcia. Obrigado mais uma vez pela participação da Rayane, não é? Você. Obrigada, eu. No próximo sábado nós voltamos, Rayane. Um bom fim de semana para você. Igualmente. Então eu desejo um bom final de semana a todos também. Adorei ter participado do programa, gostei bastante. E qualquer dúvida, eu espero vocês lá no Depil. E no próximo sábado nós voltamos a conversar sobre saúde, um programa da Bifarma de Paranavaí. Márcia, um abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. 9h02. Bom dia. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.